Bom Pai, poderoso Deus, Criador de todas as coisas e doador de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, viemos aqui nesta noite para ouvir mais da Tua Palavra. Nós não enjoamos de Ti, pelo contrário, nós amamos Te ouvir, amamos ouvir a Tua voz. Ela é doce para as nossas almas. Fala mais uma vez, chova com o chuveiro da graça, chuveiro do Espírito Santo, removendo as pedras, removendo as incredulidades, trazendo revelação, luz, para que todos entendam que só o Senhor é Deus. Humildemente ao pé da cruz, vamos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que a graça de Deus, comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós nesta noite. Deus abençoe, obrigado por vocês ter vindo para continuarmos adorando a Deus. Deus abençoe. Sem perca de tempo, vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 20 ao verso 23. Eu quero meditar com vocês um pouquinho nesta noite sobre isto. Por que sou eu assim? Por que sou eu assim? Vamos ler Gênesis, capítulo 25, do verso 20 ao 23. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Rebeca, como Sara, sua sogra, era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos, concebeu 2, os gêmeos, né? E os filhos lutavam dentro dela. Lutavam. Isaque lutava com Esaú dentro do ventre de sua mãe. O Jacó, não é? Jacó lutava com Esaú. E os filhos lutavam dentro dela. Aquilo lhe inquietava, lhe incomodava. Aí então surgiu essa pergunta dela. Então disse assim, se assim é, por que sou eu assim? Rebeca diz, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Verso 23. E o Senhor lhe disse, sabe por quê, Rebeca? É porque 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Pai Celestial, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos ouvir o hino. Somos guerreiros do Rei Jesus, obedientes ao seu mandar. A ordem é combater o mal, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós vamos lutar. Tu precisas
precisas também por Jesus lutar. Já soou o clarim, vamos batalhar. Nada há que temer, não desanimar. Jesus pronto está a nos defender de todo mal. Dai glória e honra ao Senhor Jesus, que a guerra santa nos conduz. Formoso e grande é seu pavilhão, com amor singular e grande poder nos dá sua mão. Tu precisas também por Jesus lutar. Já soou o clarim, vamos batalhar. Nada há que temer, não desanimar. Jesus pronto está a nos defender de todo mal. Vence, vem, guerreiro, com Jesus se prepara para o combate. Vence, vem, o Senhor, o inimigo conquistar e descansar. Vence, vem, perdoa a grande nova do Evangelho de Jesus. Espalha o gozo, a paz, a salvação de Cristo, nosso eterno Salvador. Vem com Jesus, se vem lutar, vem com Jesus, se vem lutar. Somos guerreiros do Rei Jesus, obedientes ao seu mandar. A ordem é combater o mal, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós vamos lutar. Aleluia. Rebeca, com aqueles gêmeos dentro de seu ventre e lutando um com o outro ainda no ventre, Jacó e Esaú, ela preocupou com aquilo, com aquela movimentação estranha, e ela exclamou: por que sou eu assim? Interrogou, né? Por que sou eu assim? Havia ali um ministério sendo desenrolado no ventre de Rebeca. Ministério de Jacó, ministério de Esaú. Através daquele grande ministério de Jacó, se desenrolaria nações, se desenvolveria através daquilo. Perseguido pelo seu irmão mais velho, Esaú, desde o ventre, batalhando para não deixar ele pôr a mão na primogenitura. Aquilo foi uma gravidez estranha. Não era normal aquilo para uma mulher grávida, aquele comportamento dos fetos em seu ventre. Era estranho. Oh, amados, vamos puxar para o espiritual. É estranho a gravidez da igreja eleita de Jesus Cristo. É estranho. Você tem seu ventre espiritual e o ventre natural. Você é dois homens, o espiritual e o natural. E todos esses dois estão grávidos. Carrega duas sementes. A semente carnal, que 1 Coríntios 15, verso 50 diz que vai terminar no pó, e a semente espiritual, tipificando Jacó, que vai trazer nações, novos céus, nova terra. E aí, se você não tiver muito de Deus, você vai questionar com esta mesma interrogação: por que eu sou assim? Quando eu era da igreja A, da igreja B ou da igreja C, da igreja denominacional, eu não tinha essa problemática em mim, em minha gravidez espiritual. Eu não tinha esses problemas que tenho
depois que aceitei essa mensagem, ou seja, depois que o gens da palavra fecundou em mim, eu não tinha essa problemática dentro de mim. O índio estranhou quando ele se converteu. Ele disse: desde então eu encontro 2 cães dentro de mim. A Rebeca tinha 2 fetos. O índio, no seu linguajar simples do mato, disse: 2 cães dentro de mim. É mais ou menos igual à gravidez da Rebeca. Um preto e um branco. E luta dia e noite dentro de mim. O índio disse. O pastor perguntou: qual dos 2 vence? Índio disse: é aquele que índio alimenta mais. Se índio alimenta cão preto vence. Se índio alimenta cão branco vence. Mas a pergunta não sossega: por que sou eu assim? Oxalá que este versículo 22 de Gênesis 25 nos console nesta noite e responda essa pergunta. É porque, verso 23 diz: é porque, Rebeca, há 2 nações dentro de você, há 2 gens, há 2 naturezas, a espiritual e a carnal. O carnal é o Esaú, a espiritual é o Jacó. E os 2 não combinam, são naturezas diferentes. É por isso que você se sente incomodada, Rebeca, com esta gravidez. Ô igreja, por que que você sente perturbada? Eu nunca esqueço do pastor Euclides Paro pregando no encontro de pastores em Goiânia, ainda nos anos 80. Ele gritando e chorando ali no púlpito da igreja de Goiânia, ele disse: desde que eu aceitei essa mensagem eu perdi a paz. Desde então eu comprei uma briga séria. 24 horas por dia, uma briga contra o príncipe das trevas, o Lúcifer. Em outras palavras, ele estava dizendo com isso: por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Antes eu não era assim. As outras grávidas, as outras religiões, as outras gravidezes não provocam esse distúrbio. Por que eu sou assim? É porque sua gravidez é especial. Sua gravidez é de nação santa, povo santo, eleitos de Deus. Está sendo gerado dentro do seu ventre espiritual. 2 povos dividirão de tuas entranhas, o carnal e o espiritual. É assim, amados, com todos nós. Essa é a razão que você às vezes nem te entende, muitas vezes nem te compreende, e por isso você diz: por que eu sou assim? Por que eu tenho que ser assim? O mal que não quero fazer, às vezes faço, porque esse Esaú está dentro de mim. O bem que eu quero fazer, que é o que Jacó deseja, eu não faço. Há esta guerra. E isto nos preocupa, nos desespera. Porque eu sou assim? É um ministério que está sendo gerado dentro de você. Poderíamos puxar e dizer: é o nosso novo ministério que está sendo gerado dentro de nós. No ventre de Rebeca estava sendo gerado um novo ministério. Ela ia trazer à luz um novo ministério, que era Israel surgir no espaço do cenário.
Novo ministério. Deixa eu apressar para nós ganhar tempo. Puxamos para agora, para os dias dos quais estamos vivendo. Deixa eu falar com as palavras do profeta de Deus para esta era. Este homem, a foto dele está aqui, não é para ninguém adorar, não. Isso aqui é para testemunho dessa coluna de fogo fotografada sobre a cabeça dele. Esta foto foi exposta no Museu de Artes Religiosas de Washington, capital dos Estados Unidos, por muitos anos, como a única foto sobrenatural tirada sobre a cabeça de um homem, essa coluna de fogo. E isto foi investigado pelos melhores especialistas do FBI, Serviço de Inteligência da América do Norte, e constatado que este halo de fogo é o próprio Deus sobrenatural fotografado. Deus teve o prazer de pousar sobre a cabeça deste homem para ser fotografado. Isto é um fenômeno para mostrar para o mundo que Deus, mais uma vez, como esteve lá na sarça ardente em forma de fogo, Ele aqui no fim dos tempos prova que Ele é o mesmo lá da sarça ardente. Mesma característica, sarça ardente. Moisés, vamos só aqui agora, antes de eu ler aqui. Abra sua Bíblia agora, Gênesis ou Êxodo. Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 4, verso 10, a seguir. Êxodo capítulo 4, verso 10. Deus, de uma forma sobrenatural, vem a Moisés, aquele homem já depois de 40 anos no deserto, trabalhado pelo próprio Deus, moído. O ego já não existia mais naquele homem. A vaidade já não existia mais nele. 40 anos de tortura no deserto e ali ao lado do seu sogro Jetro, pastoreando ovelhas. Um gênio como ele era, general dos generais, agora ter que terminar seus dias ali naquele deserto, ao lado de Jetro, pastoreando ovelhas nas matas, nos montes, porque se voltasse ao Egito, Faraó matava ele. Moisés dizia em seu coração: por que eu sou assim? Era um ministério especial sendo trabalhado naquele homem. Deus retirou de Moisés toda a habilidade que ele aprendeu com Faraó. Doutorado, diplomas e mais diploma. Ele naqueles 40 anos desaprendeu tudo. E agora se torna aquele barro sem nenhuma habilidade. E aqui em Êxodo capítulo 4, verso 10, Deus chama Moisés ali na sarça ardente para dar a incumbência a ele. Deus chama Moisés através da nuvem, do fogo, e comissiona ele, como aconteceu com William Branham agora nos anos 50, 60. Essa nuvem desceu, formando os 7 anjos, formando esta nuvem, comissionando nosso Moisés para um grande ministério. E aqui Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, verso 10 a seguir, então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente para esse ministério, nem de ontem, nem de anteontem. Faz 40 anos que eu não sei de nada mais. Veja, um homem, um doutor dos doutores, professor dos professores, agora dizer que não sabe de nada. Veja quanto Deus o esvaziou. Você quer saber o quanto Deus pode te usar? Veja o quanto você consegue se esvaziar de si mesmo. Quando você esvazia, sobra espaço para Deus encher. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua, gago.
Quando eu podia falar, por que o senhor não me enviou quando eu podia falar direito? Hoje eu sou gago, não sei expressar direito. Irmão, cadê o professor? Professor, o senhor tinha que estar ao lado de Moisés para corrigir. Pesado de língua, gago, sabe nem expressar direito. Diz a Septuaginta, os 70 tradutores que traduziram a Bíblia do aramaico para o grego, que o trabalho mais difícil foi traduzir o linguajar de Jesus. Ele era muito simples, usava expressões antiquadas, simples. Jesus dizia: por que eu sou assim? Sendo eu rei dos reis, mas ter que passar por esta forma da simplicidade. Em verso 11, disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Moisés, eu precisava de bater esse material que é você. Eu precisava de te moldar assim. Demorou 40 longos anos para me te moldar, Moisés, mas é desse jeitinho que eu queria te ver. Moisés dizia: por que eu sou assim? Eu, de um general, me tornar um homem gago, pesado de língua, sem saber nem falar direito. Por que eu sou assim? Deus chega e disse: é assim que eu te queria, Moisés. Porque com a tua inteligência intelectual eu não podia te usar, você ia misturar minhas coisas, o carnal com o espiritual. Eu precisava de você, vazio. Você lembra de Eliseu? Quando chamou a viúva lá, ela estava já vendendo seus filhos para pagar a dívida do marido dela que tinha morrido. Eliseu disse: vai na casa dos vizinhos e encomende vasos vazios, vasos, porém vasos vazios. Não traga vaso cheio, traga vazio. Eu é que encho. Quem fez a boca do homem? Quem fez, será que não pode falar através dela? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Verso 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. É que vou te ensinar a expressão. João Batista, eu vou te ensinar o que vai falar. Aí João Batista chega, aí é o profeta de Malaquias capítulo 1, de Isaías capítulo 40, os montes vão se abaixar, os vales vão se erguer. O sacerdote daqueles dias esperava a aparição de João Batista com tanta expectativa. Vai ser uma obra fenomenal o ministério desse homem de Isaías 40. Aí surge no cenário um homem vestido de peles de ovelha, sandálias de couro, barbudo, cabeludo. Doutor Ranier, se eu estivesse lá, eu ia ter que cuidar dos dentes dele. Não sei nem quanto tempo fazia que ele não escovava os dentes. Mas Deus estava naquela boca. Chegando, falando de cobra, chamou o sacerdote de cobra. Raças de serpente, sepulcros caiados. Bater, bate, mas a expressão que Deus pôs na minha boca é esta. Por que eu sou assim? Moisés dizendo. Deus disse: é assim que eu te queria. Aí vem o profeta agora, tipo o nosso Moisés da última hora, da última era. Moisés tirou um povo do natural e colocou em outro lugar natural. Tirou do Egito e colocou em Canaã, de uma terra, e colocou em outra terra física. O nosso Moisés, Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6, nos tira de um lugar espiritual
denominacional, religioso e nos coloca em Cristo. Em Cristo. E aí, como aconteceu com Moisés, inábil, sem nenhuma habilidade, desprovido de qualquer habilidade humana, aconteceu com o nosso profeta. Ele, na idade de 8 anos, desde que nasceu, essa coluna de fogo pousou sobre seu bercinho, lá naquela casinha de pau a pique. Cadê a casinha? Estúdio, tem ou não tem? Casinha de pau a pique. Não, isso é uma casona, a casinha. Desde que nasceu, essa coluna pousou sobre seu bercinho, feito de pau, de madeira, lá naquela casinha. Vocês lembram da casinha, não é? Esta coluna lhe acompanhava, e com a idade mais alta, ele preocupou tanto. Os pastores denominacionais diziam que aquilo era um demônio, e ele acreditava, porque os pastores estavam supostos a ser a voz de Deus. Seu pastor David, pastor da igreja onde ele congregava, a Igreja Batista, lá está a casinha, onde a coluna de fogo pousou sobre o bercinho dele, ainda recém-nascido. Pastor David disse: isso é demônio, William Branham. Você está espritado, maneira do mato. E ele acreditava, ele ficou quase louco da mente com aquilo. Até que um dia ele decidiu ir para o deserto, para o mato, e disse: Deus, ou o Senhor me mostra esse mistério, por que eu sou assim? Porque eu tenho essa visitação dessa coluna de fogo desde criança. Eu vejo segredos ocultos da vida das pessoas sem querer. Quando ele tinha ainda 8 anos por aí, ele já viu aquela visão da ponte que eles iam construir 16 anos depois, sobre o rio Ohio. 16 anos, não menos. E 16 pessoas cairiam junto com aquela ponte e morreria lá no rio Ohio. Ele profetizou ainda criança. E aquilo lhe preocupava, porque os pastores diziam que aquilo era demônio, ele não sabia, ele era novo, criança. Por que eu sou assim? Era a sua pergunta. Mas um dia ele teve um encontro com este Deus, com este Logos, com esta coluna de fogo. E este Logos, esta coluna de fogo, que é o próprio Deus, disse para ele: nunca fumes, nunca bebas, nunca contamine teu corpo com mulheres, porque eu tenho um ministério muito grande para te desenvolver quando fores maior de idade. Isto sussurrou lá naquele redemoinho, naquela árvore, quando ele tinha 8 anos de idade, levando água para o pai que estava trabalhando. E aqui na mensagem, o homem enviado de Deus, primeira parte, parágrafo 98 a seguir, ele descreve sobre isso, sobre sua preocupação. Por que eu sou assim? Agora, amigos, compreendo que muitos zombam disto que lhes conto, sobre aquela coluna de fogo, aquele vento e aquela voz que falou com ele lá sobre os galhos daquela árvore, quando ele estava levando água para o pai. Porém, não sou responsável pelo que os outros dizem, mas só pelo que foi minha própria experiência. Você não quer crer, não creia, mas que isso aconteceu comigo, aconteceu, é o que ele está dizendo. Desde este dia em diante, eu me desviava daquela árvore quando passava por ali, tratando de me esquivar daquela árvore, pois segundo o que eu pensava, naquela árvore havia um homem escondido lá em cima, e todavia creio que é a verdade. E o certo é que era o anjo do Senhor. Mas ele, um garoto, pensava que era um homem, assombração lá. Ele passava, ele esquivava, não passava ali embaixo, tinha medo. Ele não entendia. Por que isto? Era a pergunta. Por que tenho que ser assim? O certo é que era o anjo do Senhor. Anos mais tarde,
me encontrei com ele face a face. Um dia você saberá por que você é assim. Quando você estiver galgando os degraus dos céus, você vai entender muita coisa. Por que eu fui assim, esquisito, diferente dos demais? Senhor, era porque o Senhor tinha me predestinado para galgar os degraus da eternidade. Obrigado porque eu fui assim, Senhor, diferente das religiões do dia. É lá que nós vamos agradecer, chorar, gritar. Lá nós vamos entender muita coisa, irmãos. Do lado de cá nós entendemos pouco. E aí questionamos, por que eu sou assim? A mamãe diz, meu menino, não precisa tanto assim não. Minha mãe, ela não era convertida ainda, e eu e minha irmã batizamos mais cedo. Ela veio 5 anos depois, e o nosso comportamento mudou. Minha irmã usava mini saia, desmanchou 3 mini saias para fazer uma saia comprida, e mudou, deixou o cabelo crescer. Minha mãe e meu pai ficaram preocupados, por que tem que ser assim? As outras religiões não fazem isso. A gente também não sabia explicar, disse, mamãe, não preocupa não, mamãe, nós estamos bem. Mas um dia encontrei com ele face a face, e ele falou comigo. Ele me explicou tudo. Quando você tem a experiência face a face com Deus, você entenderá muita coisa. Devido a esta forma tão estranha de Deus tratar comigo, nunca pude beber nem fumar. Não é porque eu não queria não, ele tentou. Recordo de uma vez que ia ao rio com meu pai e o outro homem amigo de meu pai. Eles me ofereceram um trago de uísque. E como eu queria obter favor com este homem para que me emprestasse uma canoa para ir pescar, aceitei o trago. Porém, tão positivo como lhes falo, voltei a ouvir aquele estranho sonido lá da árvore, aquele redemoinho, como de um vento agitando as folhas. Olhando ao redor e não vendo sinal de que estivesse soprando o vento, ouvi o som, mas não senti o vento. Voltei a levar a garrafa do uísque em meus lábios novamente, quando de repente ouvi aquele ruído novamente. Porém, desta vez mais forte, o temor se apoderou de mim. Como em outras ocasiões, atirei a garrafa de uísque no chão e saí correndo enquanto meu pai me chamou de menino, de marica, de efeminado. Veja a crítica. Naquele tempo os meninos tinham brio, tinham vergonha. E o pai dele não era cristão, aproveitou. Marica, você não bebe porque você é um efeminado. E o amigo dele, né? Quanto me doeu isto! Ouvir essa crítica do pai. Mais tarde voltei a ser chamado de igual forma por uma amiga minha, quando lhe disse que não fumava. Ela voltou a dizer, porque você é um efeminado. Irado por esta crítica, tomei um cigarro em minha mão e ia acender para fumar de todas as maneiras, quando novamente fui surpreendido por este familiar sonido. O que fez com que eu atirasse o cigarro no chão e saísse correndo e chorando, porque eu não podia. Aí veio a pergunta, por que eu não posso ser como os demais moços? Por que eu tenho que ser assim? Criticado, mal entendido. A esposa dele dizia, Billy, eu não te entendo. Ele disse, nem eu. Por que tem que ser um homem mal entendido na sociedade e mesmo no seio da minha família?
porque dentro de você está sendo gerado um ministério especial para o arrebatamento. Saí correndo, chorando diante daquela moça. Eu não podia ser como os demais moços. Ao mesmo tempo, as críticas de meus companheiros retumbavam em meus ouvidos, e enquanto correndo me distanciava daquele lugar. Não sabia explicar, tinha que correr deles, distanciar. Viveu o tempo todo de sua adolescência a sós, porque era criticado sem dó. Eles criticavam ele sem pena dele. Sempre tenho sentido uma sensação como se alguém caminhasse comigo ao meu lado e tratasse de me dizer algo. Sempre. Oh, que bendita companhia. Oxalá que isso possa acontecer com cada um de nós. Sempre tenho sentido aquela sensação quando ando, que alguém está caminhando ao meu lado. Depois, mais tarde, ele entendeu que realmente era o anjo do Senhor. Sempre caminhava ao lado dele. Quando ele ia orar pelos enfermos, do lado direito dele, ele não deixava os pacientes ficar. Ele disse, aqui é o lugar que o anjo posiciona. Ele via a olho nu o anjo vindo e se posicionava ao lado dele quando ele ia orar pelos enfermos. Ele entendeu mais tarde por que ele era assim. Oh, amados, que nessa noite você possa entender, seu ministério é especial. Por que você é assim, minha filha? Irmão, irmã, é porque você carrega um genro especial. Você carrega um ministério especial. Por que você não pode ter o comportamento de seus irmãos assembleanos, batista, metodista e outros? É porque você carrega um ministério mais excelente dentro de você. É diferente o ministério de Jacó com o ministério de Esaú. Sempre que ando, sinto. Ninguém parecia me entender, nem eu mesmo. Os moços com os quais eu me associava não queriam saber mais de mim, porque eu não bebia, nem fumava, nem tampouco assistia aos bailes, dos quais todos eles participavam. Mesmo antes dele se batizar, ele já tinha essa coisa anormal. Assim parecia como se eu houvesse de ser, através de toda a minha vida, a ovelhinha negra da história. Foi o que vocês falaram no companheirismo. Pareço ser desprezado, marginalizado. Por que sou assim? Parecia que eu era a ovelhinha negra da história do companheirismo, sem encontrar alguém que pudesse me compreender, e nem ainda me entendendo eu a mim mesmo. Nem ele se entendia. Mais tarde, o anjo lhe declarou, ele estava lá, saiu de noite, no meio do mato, em desespero, e disse, Deus, se tu não me falares, eu não volto para casa, eu não aguento mais essa opressão. Meu pastor me chama de demônio, minha família, minha mãe, meu pai me chama de marica. Eu não me entendo. Senhor, se o Senhor não me falar, não me mostrar o que é isso, para que é isto, eu vou perecer no meio desse mato. Foi quando ele estava ali naquele desespero, e aquela coluna de fogo veio vindo ao encontro dele. Ele disse, eu não vou correr, porque ou é hoje ou é hoje. E ali foi quando o anjo lhe comissionou, dizendo, há um grande ministério para você se desenvolver. Seja sincero, isso não é demônio, sou eu, em outras palavras. E aí ele começou a se trabalhar, aí ele entendeu que aquilo era realmente Deus, o sobrenatural. Então ele começou a trabalhar-se a si mesmo
dentro dos moldes de Deus. Aí ele começou a ler as cartas de Paulo. Ele amava muito a biografia de Paulo, os escritos de Paulo. Dos capítulos de Paulo, que foi o tema principal do ministério dele, foi 1 aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Abra sua Bíblia para você ver. 1 aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Isso se tornou o tema principal, o foco principal do ministério de William Marion Branham. Lendo o caráter da pregação do Espírito de Paulo em Corinto. Paulo escreve, 1 aos Coríntios 2: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Paulo também aqui tinha tido aquele encontro no caminho de Damasco com a coluna de fogo. Você já notou na Bíblia que os maiores ministérios proféticos da Bíblia tiveram aquele encontro com a coluna de fogo? Moisés, Paulo, William Branham. E vocês notaram que todos eles tiveram que se esvaziar de si mesmos. Paulo, 3 anos e meio no deserto da Arábia, teve que se esvaziar da bagagem que ele tinha adquirido aos pés do grande sumo sacerdote Gamaliel. Moisés, 40 anos, teve que se esvaziar da bagagem que ele tinha aprendido aos pés de Faraó. William Branham já não tinha nada, mas mesmo assim teve que tirar o elemento humano do caminho. Agora o irmão Branham focando aqui no ministério de Paulo, tomando como seu modelo. No verso 2 ele prossegue: porque nada me propus saber entre vós. Eu não quero saber da sua fraqueza, do seu defeito, ó igreja de Corintos. Nada me propus saber de vós ou entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Em outras palavras, eu não vim a vós para saber de seus defeitos humanos, eu vim saber de quanto de Cristo você possui. Verso 3: e eu estive convosco em fraqueza. Um Paulo esvaziado do egocentrismo, fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Maldito o pregador que chega diante do povo cheio de ego. Paulo chegava diante de sua igreja em tremor e em temor, sabendo que a igreja pegaria em cada palavra que ele falasse. Assim William Branham se posicionou. Aí vem o verso 4: e a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E William Branham, aluno de Paulo, chamado pela coluna de fogo, pelo ministério da nuvem, encara esse novo ministério com tal seriedade. E aqui já quase no final do seu ministério, ele descreve no livro das 7 eras, a era de Filadélfia, desse compêndio, página 270, ele descreve entre milhares, ele descreve uma de suas campanhas que ele foi na África. Já não era aquele William Branham complexado, indefinido, sem saber quem ele era. Já não era mais William Branham com a pergunta: por que eu sou assim? Ele já sabia por que ele era assim. Oh, irmão, essa pergunta tem que ter fim em nós. Você tem que conhecer sua gene. Você não passa do seu ponto de interrogação. Aqui está agora o William Branham, não mais com essa pergunta, questionando por que eu sou assim, por que meu ministério é assim. Ele sabia, ele tinha aceitado o grande ministério que Deus lhe havia dado. Você aceita, irmão? Esse grande ministério que Deus te deu? Ministério do arrebatamento.
Deixa eu falar para vocês uma coisa. A velha geração morreu, entre ela, William Branham, os seus Timóteos, Pierre Green, João Martins e seus Timóteos, os homens que conviveram com ele em seu ministério fisicamente. A velha geração morreu. Nós hoje somos as raspas da igreja primitiva, somos a nova geração. Está em nossas mãos cruzar o Jordão e possuir a nossa Canaã. O novo ministério está sobre nosso comando. Não é mais Moisés, é Josué. William Branham deixou rastros, como Moisés deixou rastros, exemplos e exemplos. E aí deixa eu ler aqui bem rapidinho para vocês. Durante minha viagem missionária à África do Sul, Deus abençoou tanto que quando cheguei a Durban, o único lugar que podia começar a acomodar o povo era a enorme pista de corrida, que é a segunda maior do mundo, lá em Durban. A multidão era bem mais de 100 mil pessoas, e a fim de manter a lei, a ordem, tiveram que levantar cercas para separar as várias tribos. Lá é cheio de tribos, nativos, e há tribo que não se adaptam contra a tribo. Não tinha como policiais, tanto para protegê-lo, levantaram cerca para elas não se baterem uma na outra, brigarem. Eles puseram em serviço diversos policiais para manter as multidões aquietadas e as cercas para dividir as tribos. E aquelas almas famintas de Deus tinham vindo de muitas milhas de distância para assistir à reunião de William Marion Branham. Uma rainha da Rodésia tinha vindo com um trem de 27 vagões carregados de nativos africanos para assistir à reunião de William Marion Branham. Não parece com o tempo de Salomão? A rainha veio lá do sul com os vagões carregados de gente para conhecer a glória de Salomão. Glória material. Agora vem a rainha da Rodésia com 27 vagões carregados de nativos para conhecer a glória espiritual do ministério de William Marion Branham. Irmãos, nós fazemos parte de um ministério maravilhoso. Eles se esforçaram através de campos e montanhas, carregando em suas costas por muitas e muitas milhas entes queridos que necessitavam de ajuda. Todo o país foi agitado pelos prodígios que tinham sido manifestados pelo Espírito Santo naquela reunião de Durban. Não era o homem William Branham. Nesse então, ele tinha já retirado o homem de cena. Se fosse o homem William Branham, não causaria esse alvoroço sobrenatural. Todo o país foi agitado pelos prodígios que tinham sido manifestados pelo Espírito Santo. Oh Deus, ajuda-nos a ser essas pessoas desprovidas do ego e vasos vazios para o Senhor nos encher, para dar sequência a esse grande novo ministério. Irmãos, Deus está nos convidando para assumir esse novo ministério. Lembra de Josué capítulo 1? Como fui com Moisés, serei contigo. A promessa para nós hoje é a mesma. Como fui com William Branham, igreja eleita, assim serei convosco. Pois vós sois a sequência desse ministério na íntegra. Não morreu. O ministério de Moisés nunca morreu. Uma tarde,
quando comecei a ministrar para aquela multidão, uma mulher subiu à plataforma dentre os milhares de maometanos. Enquanto ela estava de pé diante de mim, o missionário que há anos estava ali evangelizando os maometanos, começou a suplicar baixinho ao Senhor, dizendo: ó, tem compaixão dessa preciosa alma. Aquela mulher: ó, tem compaixão dessa preciosa alma. Ele tinha estado lá por anos e anos evangelizando os maometanos, e segundo seu próprio testemunho, tinha visto somente umzinho, anos e anos evangelizando os maometanos. Aquele missionário tinha conseguido só um maometano para Cristo. O irmão Brana viu aquilo. O irmão Brana disse: maometano, eles são originais, convicto. Eles eram originalmente os medos persas, cujas leis não mudam. Eles são tão difíceis de ser ganho para Cristo. Parece que uma vez maometano, sempre maometano para eles. É uma lei entre eles. Bem, enquanto aquela mulher estava de pé diante de mim, eu comecei a lhe falar, e a todos aqueles milhares através de intérpretes, eu disse para ela: não é verdade que os missionários têm falado a você de um Jesus que veio para salvá-los? Você devia ter visto as pessoas olharem uma para as outras quando eu disse aquilo. Os maometanos, ouvindo aquelas afirmações do profeta, ficaram espantados, olhando com a expectativa, como que dizendo: será o que vai suceder? Será o que vai suceder? Será o que vai suceder? E o profeta, seguro, firme, convicto, continuou falando. Então, quando eles responderam que aquilo era correto, que os missionários tinham falado para eles deste Jesus Cristo, eu disse: mas os missionários leram para vocês deste livro? Eu levantei minha Bíblia para eles verem que este mesmo Jesus foi um poderoso curador, que ele viveria em seu povo no decorrer das eras, até que ele voltasse para recebê-los para si mesmo. Eles falaram: isto é verdade. E o profeta continuou dizendo: esses missionários falaram a vocês que por estar neles esse mesmo Espírito que estava em Jesus, eles seriam capazes de fazer prodígios, assim como fez Jesus. Eles falaram para vocês que vocês podem ser curados. Os missionários que passaram por aqui falaram que vocês podem ser curados no nome desse Jesus Cristo, assim também como podem ser salvos. Quantos de vocês gostariam de ver esse mesmo Jesus descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles levantaram a mão que iria ver isto. E essa foi uma coisa com a qual eles seguramente concordaram. E eu então prossegui dizendo: se Jesus, pelo seu Espírito, fizer o que ele fez quando estava aqui sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então? E ali estava aquela mulher maometana diante de mim, e o Espírito começou a se mover através de mim. E eu disse a ela: agora você sabe que não a conheço, eu nem mesmo posso falar sua língua. Ela admitiu isto, e eu disse: quanto a curá-la, você sabe que eu não posso. Porém você ouviu a mensagem esta tarde e me compreendeu. Seu intérprete nativo respondeu por ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora eu prossegui: os maometanos são descendentes de Abraão, eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como Filho de Deus, e ao invés tomam Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes, e eles o creem. E eu disse: mas Jesus de fato morreu e ressuscitou.
Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que esteve nele é exatamente o mesmo Espírito que está na igreja agora. E ele pode produzir e produzirá o que Jesus produziu. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz em São João 5,19: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Pois bem, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema, ou por que você está aqui, mulher, se ele pode me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Ela disse, através do seu intérprete, ela disse: sim, eu crerei. E eu disse: muito bem, que ele possa fazer isto então. Profeta convicto, porque ele tinha uma chamada especial. Enquanto ele não entender esta chamada, ele vivia se perguntando: por que sou assim? Por que sou assim? Porém, quando ele entender a chamada dele, ele subiu sobre este ofício ministerial e não mais questionou, mas ele acreditou. Sabe por que William Marion Branham, Deus pôde usá-lo a fazer prodígios tremendos? É porque ele acreditou no ministério que Deus lhe deu. Sabe por que muitas vezes nós não podemos ser usados por Deus? Porque nós duvidamos da nossa chamada de eleição, de predestinação. Você não passa do seu ponto de interrogação, do seu questionamento. Foi o hino nacional do irmão Branham: Only believe, somente crer, tudo é possível. O anjo disse para ele: se você conseguir acreditar e fazer com que as pessoas creiam em você, nem o câncer parará diante de suas orações. E aquela mulher maometana disse: eu creio. E aqueles maometanos estavam observando atentamente eu conversar com aquela mulher. Mais de 100.000 maometanos ali. Todos eles estavam inclinando-se para a frente para ver o que acontecia, em ponta de pés. O que será que vai acontecer? Será que não vai ser igual aos outros missionários que tiveram por aqui? Só arrastou mala, mas não fez nada. Será que vai ser mais uma decepção para nós? Viemos da Rodésia, da África, de todos os cantos, e viemos só para ser enganados, como foi nos outros missionários? Eles estavam a ponta de pés naquela expectativa. Então o Espírito Santo desceu e falou: o seu marido é um homem baixo, troncudo, com um bigode preto. Você tem 2 filhos. Você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez um exame. Você tem um quisto no útero. Ela inclinou sua cabeça e disse: isto tudo é verdade. Isto tudo é verdade. E aquilo estremeceu a multidão. Então o Espírito e eu lhe perguntei: como é que você veio a mim, um homem, um cristão? Por que você não foi ao seu profeta maometano? Ela virou e disse: é porque eu acho que você pode fazer mais por mim do que meu profeta Maomé. Ah, irmão, quando você tem dúvida de si mesmo e começa a acreditar em Deus, você deslocará Deus para vir lhe atender. Sabe, é porque eu acho que você pode fazer mais por mim do que meu profeta Maomé. Ah, que declaração! Existe declaração que você faz que agrada a Deus, como também a declaração que você faz que entristece a Deus. E eu não creio em Deus, entristece. Mas declaração como esta: eu vim aqui, talvez estou falando com pessoas assim nesta noite, eu vim aqui, saí lá do não sei de onde, vim aqui no Pedregal, porque eu creio que aqui tem algo
que pode fazer por mim o que os meus pastores lá não fizeram. Hoje aconteceu isso, após a escola dominical. O casal de um médico e a sua esposa saiu lá do Lago Sul. Ficou sabendo que aqui tinha um pronto-socorro. Estavam já divorciando, quase se divorciando. E chegou aqui, veio ao escritório, o culto já tinha terminado. E o certo é que eles saíram de mãos dadas, rasgou os papéis e reiniciaram o casamento. Aquela mulher disse: eu vim aqui porque creio que você pode fazer mais por mim do que o meu profeta Maomé pode. Eu disse: eu não posso ajudá-la, mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, Ele te ajudará. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. E aquilo foi o suficiente. Ela foi curada e cerca de 10.000 maometanos vieram a Cristo naquela reunião, chorando, dizendo: vale a pena crer num Deus como este. Aí o profeta complementa dizendo: porque o evangelho foi pregado tanto em palavras como em poder. 1 Coríntios 2, nós acabamos de ler. Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colher nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder, e é isto que devemos usar. Foi isto que deu a Paulo seu grande e eficaz ministério. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ouça-me agora. Foi durante esta mesma viagem que, enquanto eu estava embarcando num avião em Nova Salisbury, Rodésia, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. E eu fui até eles lá no aeroporto e disse: olá, vejo que vocês têm passaporte americanos. Estão viajando por algum lugar? O jovem respondeu-me: não, todos nós somos missionários aqui na África. Mombrana disse: que bom. Eu repliquei: vocês estão por conta própria ou trabalham com alguma organização? Eles disseram: somos metodistas, viemos de Wilmore, Kentucky, disse ele. Bem, o irmão Brana disse: bem, isso fica quase no meu quintal. Eu repliquei. E o jovem virou para mim, regalou o olho e disse: você não seria aquele irmão Brana que vem daquelas bandas, seria? Eu disse: sim, isto mesmo. E aquilo o corou o jovem, ficou corado. Falar o nome de William Branham para americano evangélico, cora. Ele não dizia mais nada, ficou mudo. E a maneira que ele e aquelas 3 moças olhavam e voltavam a olhar uns para os outros, desconfiados. Então eu disse: só um minuto, filho. Chamou ele de filho. Eu já estava discriminando o irmão Branham. Você é aquele tal de Branham? E começou a murmurar interiormente. O irmão Branham disse: já que vocês querem me discriminar, então eu vou puxar a sua orelha. Só um minuto, filhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de alguns princípios, sabendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito de missionários. Quero vos perguntar: vocês dizem que estão aqui todos os 4 há 2 anos, é isto? Vocês podem dizer no nome de Jesus que pode apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor durante esses 2 anos? Eles silenciaram e não puderam apontar nenhuma. Um rapaz e 3 moças como missionários na África, 2 anos, e o irmão Branham como profeta vidente, ele não faria uma pergunta dessa se Deus não lhe houvesse mostrado. Ele não faria. Vocês podem me mostrar uma alma que vocês ganharam aqui?
moço e meninas, filhos, eles não puderam fazê-lo. E aí o profeta prossegue dizendo: eu não quero ferir o seu sentimento, moças. Porém eu disse: mas, moças, todas vocês deveriam estar em casa ajudando suas mamães em lavar louças, ao invés de estar aqui presumindo. Sabe por quê? Não é de sua conta estar aqui no campo, até que estejam cheias do Espírito Santo e pregando o verdadeiro evangelho, não na letra, mas na demonstração do poder do Espírito Santo. Se vocês não estão vendo os resultados que Jesus disse que veriam, é porque não estão pregando o verdadeiro evangelho, porque o evangelho produz resultados. Aquelas meninas ficaram envergonhadas e fugiram. O irmão Branham era severo. Lembra de Elias desafiando os profetas de Baal? Chama mais. Vocês não dizem que Baal é Deus? Vocês adoram, idolatram? Vamos ver o Deus que provar com fogo aqui em cima desse sacrifício. É o Deus verdadeiro, venha. Eles oraram, se esfuraram todos. Diz: talvez seu Baal viajou, está dormindo. Fala mais, ora mais. Ou quando Deus toma o controle da coisa, irmão, você não tem medo. Elias tinha a voz de Deus. William Branham tinha o quinhão de Deus. Igreja, agora é a nossa vez. Por que você está amedrontada, minha filha? Filho, amedrontada. Eles vão falar mal de mim, eles vão falar isso. Você está medroso. Elias não tinha medo do que aqueles profetas de Baal pensassem dele. William Branham não ficou com medo de desafiar aqueles maometanos, porque ele sabia onde ele estava firmado, em uma comissão. Ô irmãos, essa comissão não foi só para Moisés, foi para Josué. Essa comissão não foi só para William Branham, é para a noiva, é para nós. Por que estás com medo? É hora de acreditar mais. Nós somos a nova geração, ou seja, os trabalhadores da 1/10 hora, da última chamada. Nós somos o povo que iremos pisar na Canaã, literalmente. Esse ministério é muito sagrado, é muito forte. Eu não dá tempo de ler, mas anote aí, perguntas e respostas número 12, parágrafo 123 ao 131. Ele estava pregando em uma das grandes reuniões que Deus lhe dava, e ele estava pregando e havia vários intérpretes. E ali naquela reunião havia uma menina que era espanhola, falava a língua espanhol, e o irmão Branham falava inglês. E de repente, ele conversando com ela, ela tinha uma doença de epilepsia incurável. E o irmão Branham entrou, captou o espírito dela, e entrou na vida particular e falou tudo que ela tinha de anormal, quando ela concebeu aquela epilepsia, aquela doença. E ele começou a falar, e ele entrou no espírito dela, e puxou o espírito dela para dentro do seu espírito. E aí a coisa ficou sob o controle. Irmão, quando você entra em Cristo, você viu aquele filme, O Profeta do Século 20? Ele pregando diante daquela audiência, de repente ele vira e disse: e agora eu tomo essa audiência sobre o meu domínio. Aquilo fala, ele entrou no espírito do povo e trouxe o povo sob o domínio do Espírito Santo que estava nele. E aí começa ele revelando segredos ocultos, dominando o ambiente, e milagres acontecendo. Oxalá que nesta noite vocês entrem no Espírito Santo. Milagres extraordinários realizará aqui nesta noite também, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquela menina, de repente, não precisou mais de intérprete.
ela começou a falar: olha, eu não sabia que o irmão Branham falava espanhol. O irmão Branham, o intérprete, disse: você falou espanhol? O irmão Branham disse: não. Eles pararam a reunião, voltaram a fita do gravador, e o irmão Branham tinha falado em inglês. Voltou a fita para comprovar. E a menina entendeu no seu próprio idioma espanhol. Quando você entra no Espírito Santo, Atos capítulo 2 repete, Pedro falando em hebraico. Ali existia gente egípcia, Capadócia, e muitos dialetos e idioma, e todos entenderem seu próprio idioma, aquela pregação de Pedro de Atos capítulo 2, porque não era a reunião de Pedro, o sobrenatural tinha tomado conta da coisa. Quando o sobrenatural entra em cena, até o idioma desaparece, a Babel desaparece, volta a existir o original antes de Babel, que não havia confusão de língua. Babilônia desaparece, confusão de língua desaparece, quando o Espírito Santo toma conta da coisa. Outra vez ele estava pregando na África, tinha 6 intérpretes, interpretando o que ele falava. Ele disse: quando eu falava uma frase, eu podia tomar água até o último intérprete interpretar para aqueles dialetos vários que havia na reunião. De repente, ele expressou uma frase, e os intérpretes falando, o último intérprete falou errado. O irmão Branham disse: não foi isso que eu falei. O intérprete virou para ele: mas o senhor não entende esse dialeto, como o senhor está me corrigindo? Ele disse: eu entendo o dialeto do Espírito Santo. E aquele intérprete começou a chorar, disse: realmente eu falei errado. Oh, amados, tudo que nós precisamos é aceitar esse novo ministério, entrar em Cristo. As divisas serão rompidas, as barreiras serão quebradas, as águas flutuarão e nós navegaremos em oceanos seguros. O batismo com Espírito Santo nos leva a habitar em lugares celestiais em Cristo Jesus, nas alturas, no píncaro da montanha. Vamos subir ao píncaro, 7 degraus, processo da vida cristã. Quando chegar ao píncaro, as diferenças acabam. Você não vai reunir mais como reunia antes, para ver defeito do A, do B, do C. Você vai falar-se, 1 Coríntios capítulo 2, não vim a vós para ver defeito, vim a vós para ver Cristo. Você quererá ver no seu irmão e em sua irmã só isto: Cristo. Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, Paulo disse: daqui para diante não olharei mais segundo a carne, mas vou olhar segundo o Espírito. Ah, você entra no ministério espiritual, você passa a ser uma pessoa do mundo do sobrenatural. Oh, vamos subir ao píncaro. E nesta hora, o relógio manda parar. Eu vou parar. O Deus de William Branham, que é o mesmo Senhor Jesus Cristo, eu sinto Ele aqui andando no meio da audiência, e Ele está aqui para realizar prodígios e maravilhas, porque a mesma comissão que Deus deu a Moisés continuou com Josué, a mesma comissão que Ele deu a William Branham continua com a igreja. Não mudou nada, ela permanece intacta. Eu quero que você que crê que haverá uma mudança em sua vida, vem aqui. O conjunto canta aquele hino suave, tal qual. Toca tecladista e o Espírito Santo toma conta. Porém, não venha se você não acreditar. Venha se você der conta de entrar no Espírito. Eu creio que o ambiente está preparado. Você já entrou.
venha impulsionado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você não voltará a mesma doente para casa, o mesmo doente, problemático, embaraçado. Haverá mudança se você der passos de fé. Não venha porque eu chamei, venha se você crê. Por favor, não perca o tempo, venha crendo. Vamos, humildemente, diante do Deus da Bíblia, nós fazemos Marcos 16. Já está curada, minha filha. Simplesmente volte para casa glorificando. Já está curada. Creia, vai glorificando. Ajude a menina a glorificar a Deus. Já está curada. Está curada. Creia, glorifique a Deus. Já está curado. O anjo do Senhor passou aqui. Ele está aqui ao meu lado, ao nosso lado. Jesus Cristo repreenda essa bactéria maligna que traz infecção. E esse bebê, esse garoto receba saúde. Cura divina é o presente que Deus dá para a igreja. Marcos 16, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não fale mais nessa doença, minha irmã. Volte curada para casa. Jesus te dê saúde, minha irmã. Jesus te cura. Creia, Jesus te dê saúde, minha irmã. Pelas pisaduras de Jesus, a senhora está curada. A cura divina nunca acabou. O ministério da cura divina está aqui. Jesus liberta esta menina de toda opressão. Dê saúde física e espiritual para ela. Em nome de Jesus, Senhor, cura minha irmã pelo poder de Jesus Cristo. O Deus da Bíblia, o Deus de Elias, o Deus da palavra, Ele não perdeu sua validade. A validade dele é para sempre, sempre, sempre. Jesus te cure. Jesus te dê saúde. A bênção da Bíblia nunca invalida, sempre ela está na validade. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, arranque este mal que lhe aflige em seu organismo. Seja curada em nome de Jesus. Jesus te dê saúde, minha irmã. Volte glorificando a Deus, esse problema não existirá mais. Volte glorificando a Deus, minha irmã. Esse problema não te perturbará mais. Glorifique, glorifique. Dê glória a Deus. Jesus te dê saúde. Creia, volte glorificando a Deus. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele te dá saúde e libertação. Glorifique, volte glorificando. Libertado. Jesus Cristo te liberte dessa opressão maligna. Isso é o diabo que quer te destruir. Não dê mais ouvido a esses pensamentos negativos. Creia em Jesus. Volte para casa libertado. Jesus te dê saúde, minha irmã. Esses demônios de perturbação saia do seu caminho. Comece a cantar, a glorificar. Jesus Cristo te dê saúde, minha irmã. Glorifique a Ele. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele ama sarar as pessoas. Ele ama curar os enfermos. Jesus te cure. Saúde, saúde plena. Ele não faz nada pelas metades. Quando Ele ressuscitou a Lázaro, Ele ressuscitou e o sarou. A bênção da saúde plena sobre meu irmão, eu invoco no nome de Jesus. Bactéria venenosa, saia. Esse corpo seja plenamente sadio. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Deus te dê saúde. Em nome de Jesus Cristo, a bênção da saúde, a bênção da cura. Em nome de Jesus Cristo. Jesus te dê saúde. Cura divina vem de Deus. Jesus te cure. Jesus te dê saúde. Em nome de Jesus, Jesus te dê saúde. A bênção da saúde repouse sobre ti. A bênção da cura divina repouse. Creia, creia. A bênção da saúde plena te abençoe. A bênção do Deus da Bíblia te liberte desta dor, desta opressão. Saia, desaloje, saia. Cante, glorifique, meu irmão. Deus te dê saúde. Comece a cantar e glorificar. Vou embora. Jesus cura esse garoto. A bênção da Bíblia. Marcos 16, Isaías 53. Reflita sobre esse garoto, sobre meu irmão. Bênção da cura divina. Bênção da cura divina sobre meu irmão. Bênção da cura divina sobre meu irmão.
bênção da saúde, as portas sendo abertas, saúde, saúde, em nome de Jesus. Cante, cante, grite, louve, glorifique, dê glória a Deus. Fiquem de pé, fiquem de pé, adore. Estamos entrando em nosso novo ministério. Dê lugar a isto e você verá prodígios, maravilhas. Diz obrigado, Jesus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, por esses milagres, Senhor, maravilhas que o Senhor tem realizado no nosso meio. Nós te louvamos, Pai, por mais esta reunião, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelas maravilhas, Pai, que o Senhor tem operado no nosso meio. Pedimos ao Senhor, Pai, dá-nos uma semana de vitória, abençoados, Pai, na presença do Senhor, que possamos ir na unção deste culto aos nossos lares, Pai, e que possamos viver nesta atmosfera, amanhã, depois de amanhã, Pai, até o próximo culto, aonde nós viemos, Pai, para recarregar nossas baterias, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu poder, Pai, pois assim nós te pedimos, Senhor. Leva-nos em paz, guardados, protegidos aos nossos lares, livres da morte prematura, de acidentes, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor.